Abra comigo a sua Bíblia, se você puder mais uma vez se colocar de pé para nós lermos apenas um texto sagrado. Ah, Júnior, eu peguei seu telefone, você estava procurando, está bem no meu bolso. Estou vendo um telefone aqui no meu bolso, falei, por que eu estou com dois telefones? Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Oséias, capítulo é o 1 e o verso é de número 2, esse texto sagrado. É complexo, mas nós vamos tentar de uma forma que o Deus nos dará direção. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 1, verso de número 2. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Senhor, em o nome de Jesus, é que nós reunimos nessa noite para adorar e louvar o teu santo e poderoso nome, e que nessa noite, ó Deus, o teu Espírito continue agindo nesse lugar. Temos louvado, orado, e agora vamos, ó Deus, meditar na tua palavra, e que a tua unção esteja sobre nós, nos dando graça, revelação, dirigindo a Deus, nos fazendo lembrar tão somente aquilo que o Senhor quer transmitir para a sua igreja, e que venha, ó Deus, o teu reino sobre nós, e que toda mente seja cativa à obediência à tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, se puder, digam amém no nome de Jesus. Querido, livro do profeta Oséias, olha que essa palavra queima no meu coração esses dias, e a gente sempre medita sobre essas coisas, e o tema dessa mensagem é noiva fiel ou prostituta. Forte, né? Talvez alguém diga, pastor, mas que tema esquisito, né? Mas é o que está escrito aqui nessa palavra. Noiva fiel ou prostituta? Eu quero meditar com os irmãos um pouco sobre a vida do profeta Oséias. Olha que interessante que nesse momento o Senhor chama o profeta, e existe, né, uma preocupação de muitos intérpretes da Bíblia, se foi literal ou não, mas o fato é que está escrito que o Senhor, por meio do profeta Oséias, disse ao profeta, disse o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Deus, querido, no momento da história do povo de Israel, estava, né, tão indignado, se é que eu posso dizer assim, porque a ira do Senhor, ela é real. E ele chama o profeta, e aí fez um grande desafio àquele homem, porque imagina, um homem de Deus, um profeta. Agora Deus vai usar a vida dele, vai falar, vai lá, casa com uma mulher. Existe debate em torno disso, se essa mulher já era prostituta, ou se ela se prostituiu depois do casamento. Mas fato é que Oséias já sabia o que ia acontecer. Ia ser traído, o seu casamento seria ali maculado. Ele iria se envolver com uma mulher que Deus mandou, e essa mulher iria traí-lo, iria ter filhos fora do casamento. Isso tinha um sentido. Deus estava dizendo, no texto já nos diz, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Deus agora vai usar o profeta, a vida pessoal dele, para demonstrar o estado espiritual daquela gente. Veja comigo no capítulo 2, o verso de número 5. Porque sua mãe se prostituiu. Agora ele já está casado com essa mulher. Ele chama os filhos e diz, olha, fala com a sua mãe, porque a sua mãe se prostituiu.
aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Aquela mulher do profeta Oséias, agora é uma prostituta. Agora ela teve relacionamento, e ela disse: eu vou atrás dos meus amantes. Por isso que há um debate, se ela já era prostituta, e o profeta vai e casa com essa prostituta, tira ela daquela vida de prostituições, e tem filhos com ela. Ele teve pelo menos 3 filhos com ela. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que ele teve um filho, depois teve uma filha, depois teve um outro filho, e provavelmente essa mulher teve filhos também fora do seu relacionamento. Mas tudo isso estava no plano de Deus, tudo isso tinha a ver com a vida espiritual do povo. Fato é que essa mulher se aproveitava dos seus amantes. O que esses homens davam para ela? Ela fala no tal: vou atrás de meus amantes. Não era um amante, ela tinha vários homens fora do casamento. Eles me dão pão, eles me dão água, eles me dão lã, me dão linho, óleo, bebidas. Essa mulher se fartava de bens. Essa mulher usava aqueles homens. É bem clássico, né? Uma amante, o que ela quer de um homem? Ela está se prostituindo. Ela quer tirar proveito daquela relação. Ela sabe que aquilo ali é temporário. Esse homem é casado, esse homem tem a sua família, ou não, e ela sabe que aquele não é o marido dela, e ela vai se aproveitar dessa ocasião. Agora veja comigo o capítulo de número 3, o verso 1. Mais uma vez o Senhor chama o profeta e disse: a mulher foi embora atrás dos amantes, lembra? O profeta casa com ela larga o profeta, vai atrás dos amantes, e agora Deus chama o profeta novamente e diz ao profeta: vai outra vez, ama a mulher amada, vai atrás dela, a mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Veja que coisa esquisita. O profeta parecia que estava, minha mulher me largou, foi embora com os amantes, está aproveitando a vida. Deus chama ele: vai atrás da sua mulher. Pesado, né? Vai atrás dela. Porque eu também amo o meu povo. Lembra que o meu povo estava... Desliga ali, por favor, está me atrapalhando. Obrigado. Ele comprou a mulher dele. Ela foi embora, largou ele, teve filhos fora do casamento. Diz o verso 2 do capítulo 3: e comprei-a para mim por 15 peças de prata e um homer e meio homer de cevada. E disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Que coisa louca! Parece que Deus quebrou tudo, na linguagem de hoje. Pega o homem de Deus, manda ele se envolver com uma prostituta, ela larga ele, vai atrás dos seus amantes, aproveita, tira coisas desses homens, e agora Deus manda ele atrás dela,
e resgatar ela. E ele vai, e ele resgata a sua mulher, e diz: tu vai ficar comigo, tu não vai se prostituir mais. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? Porque essa foi a vida espiritual de Israel, essa foi a vida espiritual do povo. Ele falou: olha, porque a terra adulterou, né? Ele falou: olha, porque a terra se desviou, eles se adulteraram, saíram da minha presença, e vai atrás deles. Deus, querido, atrás de nós. Esse é um retrato da humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram instituídos. O pecado, para Deus, é um adultério espiritual, uma prostituição. E o tema é esse: nós, a igreja de Jesus, somos uma noiva fiel ou somos uma prostituta? Porque a nação de Israel foi uma nação prostituta, foi uma nação adúltera, porque Deus fez tudo perfeito, Deus colocou eles numa terra, mas de repente eles estavam adorando outros deuses, construíram para si bezerros, construíram para si deuses estranhos, pegaram deuses de outras nações, trouxeram, adoraram para Baal, Mamon, uma série de idolatria, prostituição. Isso tudo foi retratado na vida do profeta Oséias. E eu estava lendo, estudando, alguns anos atrás, um professor numa escola de ministério, numa escola teológica nos Estados Unidos, ele percebia que os seus alunos estavam muito interessados em servir a Deus de verdade. Você entra num curso teológico, eu me lembro quando eu passei pelo seminário, e você começa a descobrir algumas verdades acerca de Deus, da Bíblia, que você está estudando, você fica muito ali movido, você quer mudar a igreja, você quer reformar, Lembra de Lutero? Ele foi movido, e sempre é assim, a turma começa a ler, entender ali os originais, e começa, olha tanta coisa errada na igreja, a gente começa sinceramente querer servir a Deus, porque é assim: conhecereis a verdade libertará. Então e esse professor percebeu que os seus alunos tinham muita sede de Deus, eles queriam muito realmente que Deus fizesse um grande avivamento nas Américas, e eles estavam ali, esse professor encorajando eles a orarem, a buscarem a Deus com sinceridade. E ele encontrou uma citação de Sam Pascoe. E esse homem, no resumo da história da igreja, eu pedi para vocês assistirem aquela série, vou tocar nessa tecla de vez em quando, daqui a pouco eu vou perguntar quem assistiu, vou dar mais tempo. No resumo da história da igreja, ele escreveu uma coisa mais ou menos assim: o cristianismo começou na Palestina como uma comunhão. Quando chegou na Grécia, virou filosofia. Quando chegou na Itália, na Europa, tornou-se uma instituição. Quando ela chegou na Europa, se tornou uma cultura, virou uma instituição e uma cultura. E quando ele chegou na América, ele virou um empreendimento. Depois de um silêncio da turma, os alunos ficaram pensando, porque é assim a história da igreja. Quando você estuda, lá na Palestina era muita comunhão, partir do pão, perseverava na oração. E quando ele vai para a Grécia, começa a vir uma filosofia, um estilo de vida. E quando ele chega na Europa, é uma instituição agora, Roma, instituição, a história da igreja mostra isso, uma cultura, ideologia. E quando chega na América, se transforma num empreendimento, um negócio. A igreja virou um negócio.
E a turma ficou assim, olhando para o professor. Depois de um silêncio prolongado, os alunos perguntaram: um negócio, professor? Uma aluna, na verdade, incomodada com aquela afirmação, ela falou: professor, mas um negócio? E ele falou: sim, um negócio. A igreja virou um negócio. Mas não deveria ser um corpo? A igreja não deveria ter a ideia do corpo de Cristo? Ele falou: sim, mas é um empreendimento. Aqui na América é um grande negócio. Mas o professor não tinha pensado aonde iria esse pensamento daquela aluna. E ela continuou: professor, mas se é um negócio, e quando você negocia o corpo, porque a igreja é um corpo, quando você negocia um corpo, você está prostituindo. Já que é um negócio, então a igreja virou uma prostituta, porque ela está sendo negociada. E a sala ficou em silêncio, ninguém se mexia, ninguém falava. Afinal de contas, a conclusão foi a das piores que aquela turma chegou. A igreja virou um negócio, e quando eu negocio o corpo, eu estou fazendo o quê? Prostituindo. Prostituição é isso. Quando você vende o seu corpo. E se eu digo que a igreja é o corpo e estou negociando o corpo e é um empreendimento, está acontecendo o quê? Uma prostituição. A pergunta daquela menina, né, daquela aluna, nos faz pensar, querido. Porque se a igreja é um negócio, e se nós usamos isso, né, usamos esse negócio, não deveria ser assim. Mas negócio em que sentido? O que isso tem a ver com a nossa vida? E como que a gente pode fugir desse negócio? Porque o tema é: somos a noiva de Cristo ou uma prostituta? Estamos negociando o corpo de Cristo? Ou de fato estamos nos purificando? A maioria dos cristãos da América não conhecem a Deus. A maioria dos cristãos da América não amam a Deus de fato. Possivelmente a maioria de nós, aqui nós falamos no Brasil, né? Estamos na América do Sul, temos a América Central, temos a América do Norte. Mas o fato é que quando você olha para o contexto da igreja americana, e aqui eu não quero falar da igreja perseguida, eu não quero falar das igrejas, mas dentro do nosso contexto, poderíamos focar só dentro do Brasil, talvez na nossa cidade de Queimados, no nosso estado do Rio de Janeiro. A maioria não são crentes de verdade. E aí a pergunta é essa: eu sou a noiva ou sou uma prostituta? A raiz disso, querido, é a forma como nos achegamos a Deus. Aonde começa todo esse problema, pastor? Na forma como nós nos chegamos a Deus. Você viu o texto de que Deus chama o profeta e fala: olha, a terra se prostituiu. Está feio o negócio, eu vou mostrar na sua própria vida, vai lá. Só que a postura agora é essa: você vai ter que perdoar, você vai ter que ir atrás dela, porque Deus está fazendo ainda hoje. Deus ainda está salvando as prostitutas. É isso que é interessante. Posso ser uma prostituta, mas Deus quer me resgatar. Você está entendendo o que Deus está dizendo? A maioria de nós chegou a Deus porque nos disseram que Ele iria dar. Você lembra por que aquela mulher foi atrás dos seus amantes? Porque eles davam bebida para ela, porque eles davam linho para ela, porque eles davam presente para ela. Ela olhou para o seu marido, olhou para os amantes e falou: eu vou atrás dos meus amantes, eles vão me dar presente, eu vou ganhar com esse negócio. E ela vai vender o seu corpo. A maioria de nós, querido, da igreja hoje, desses dias, vieram para a igreja por causa que sabe que o Deus é o dono do ouro e da prata, sabe que Ele tem presente para dar. Falaram para nós que Ele iria resolver os nossos problemas,
ia curar as nossas enfermidades, ia abrir as portas, ia dar emprego, ia dar saúde, ia dar casa, ia dar carro. E as pessoas vieram atrás desse amante, vieram atrás, não vieram porque o amam, a maioria não vieram atrás de Deus porque acharam o Messias, mas acharam quem ia dar presente para elas, e ficaram ali, ou melhor, estão entre nós, mas não são a noiva. A Bíblia, né, quando fala das virgens, as 10 noivas lá, era exatamente aquilo. 5 eram o quê? Prudentes, e 5 não eram noivas de fato. Elas eram noivas, estava tudo junto, tudo ali vestido com a mesma roupa, mas 5 eram insensatos, 5 eram loucas. A questão para nós meditarmos nessa noite, disseram que ele iria pegar todos os nossos problemas e que a gente nunca mais ia ter problema. Disseram que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, que ele iria abrir uma porta de emprego, que a gente ia passar no concurso, que a gente ia conseguir isso e aquilo. E muitos, queridos, vieram e estão na igreja por causa disso, não porque o amam, porque querem os seus tesouros, porque querem os seus presentes. Muitos estão na igreja, não como uma noiva, mas como uma prostituta, negociando com ele, dizendo: Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer. É assim que a prostituta faz. Quanto vale isso? Se você pagar, eu faço. Essa é a raiz do problema de muitas pessoas na igreja, que estão vendendo a sua alma para Deus. Mas ele já pagou um preço pela sua alma. Você não precisa vender a sua alma para Deus, você precisa ser uma noiva fiel. Você não pode ter, nós não podemos ter atitude de prostituta. Ir atrás de Deus pelo que Ele pode nos dar. Desde, querido, que nós fizemos isso no reino de Deus, um negócio, uma mercadoria. Nós somos uma mercadoria para muitos. A fé é uma mercadoria e estão negociando isso. O apóstolo Paulo já falou: farão negócio de vós. Você lembra quando ele esteve reunido com os líderes lá em Mileto? Numa das suas viagens, ele chama os presbíteros, chama os líderes da igreja em Éfeso, eles vão até ele, naquela reunião ali em Mileto, foi a última dele, nunca mais eles viram um apóstolo. Ele falou: olha, entrarão no meio de vós, homens farão negócio de vocês, vocês vão virar um negócio. E tem gente aceitando esse tipo de negócio, se prostituindo na igreja. Portanto, uma pergunta que ainda me incomoda muito é: somos uma noiva fiel ou prostituta? Por que você está aqui? Sempre me pego pensando nessa e me pergunto, né? Eu sempre me lembro dessa pergunta dessa jovem, sobre a diferença da noiva fiel e a diferença da prostituta. Todas as duas têm a mesma proposta em agradar aquele homem. A noiva quer agradar o noivo, mas a noiva ela tem um comportamento diferente da prostituta. A noiva, ela é pura. A noiva fiel, ela é santa. Ela se guarda para o dia da núpcia. Ela se mantém pura. Ela não negocia. Quando ele fala assim, se ele não for um noivo fiel, mas o nosso Senhor é o nosso noivo, ele é fiel. E ele nunca vai nos induzir ao pecado. Mas muitas noivas
né? Quando é pedido uma prova de amor, ela se entrega, ela se prostitui para provar alguma coisa. Não deveria ser assim. Nós precisamos, querido, entender essa diferença. A noiva não negocia com o noivo. Ela vai se manter pura, imaculada, porque ela confia nele. Ele sabe que ele não quer usá-la, porque ele a ama. Nós cantamos aqui, me ama, ele me ama, e nós confiamos que ele nos ama. Ele não vai nos usar, ele não vai nos abusar. Então nós podemos ficar na nossa posição de santidade, de pureza. Nós não precisamos dizer para ele que vamos fazer isso ou aquilo, porque assim ele vai nos presentear. Não, ele já nos ama, ele já nos deu todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele já te abençoou. Você é noiva dele. Você não deve fazer nada para Jesus para receber nada em troca, porque ele já fez por você. A noiva faz porque ama, ela se submete porque ama, porque ela confia no seu esposo, no seu amor. E Jesus falou assim: se você me ama, você me obedece. Se você me ama, você obedece os meus mandamentos. Se você é noiva e se você ama Jesus, os mandamentos dele não são pesados. A noiva que ama, né, numa das máximas da sociedade, diz que quem ama mora até debaixo da ponte, porque a noiva ama. O amor é sofredor, é paciente, o amor, sabe, espera, o amor confia, o amor. A questão é, eu estou aqui porque amo esse Deus, porque amo esse Senhor, ou porque eu estou interessado em alguma coisa que falaram que Ele pode me dar. A prostituta é assim. A prostituta, ela não ama. A prostituta, ela está interessada no que ele pode pagar. Enquanto a noiva está sofrendo, enquanto a noiva está esperando, enquanto a noiva está se purificando, se guardando, confiando no seu noivo, a prostituta se aproxima e diz: ele tem, eu vou tirar isso dele, eu vou pedir ele, eu vou dar isso para ele e ele vai me dar aquilo. Você está entendendo o que nós estamos falando? A forma como a gente se achega a Deus, como noiva ou como prostituta, achando que a fé é um negócio. Você dá 100, ele te dá 1000. Você dá R$10 e você recebe 100 vezes mais. Você faz uma campanha de jejum, 40 dias, e você está esperando alguma coisa em troca. Isso é coisa de prostituta, querido. Pastor, mas a gente vai jejuar 40 dias como noiva, não como prostituta. A gente vai jejuar porque a gente quer se consagrar, porque a gente quer ter comunhão, porque a gente quer sacrificar a carne, porque a gente quer se aproximar de Deus. A gente não está negociando com Jesus. Olha, se você vai começar esse jejum e está botando no teu coração, olha, você vai jejuar 40 dias, Deus vai te dar aquilo. Sai fora desse negócio. Você vai jejuar porque você quer sacrificar a sua carne, quer se aproximar de Deus, porque você quer se encher do Espírito Santo. Porque você não é prostituta, você é noiva, você confia nele, você não está negociando com Deus, você está se rendendo, porque ele falou: virá dias que a noiva vai precisar jejuar e orar. Vai ter dias que vocês vão precisar expulsar demônio, e demônio só sai, tem um tipo que só sai com jejum e oração. Então ele fala: revestivos de poder. Então você vai fazer isso, não é para ganhar aquilo, você vai fazer para sua própria revestimento de poder. Você está entendendo?
Porque você é a noiva de Jesus. Você não é prostituta de igreja. Você não está aqui vendendo nada para Deus. Você não está aqui trocando nada com Ele. Você está aqui porque você o ama. E a pergunta dessa jovem incomodou aquele professor. Porque a maioria das pessoas não vão à igreja porque amam a Jesus. É porque disseram para ele lá na esquina: vem aqui que seus problemas acabaram. Vem aqui porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele vai te dar isso, Ele vai te dar aquilo. E a pessoa não vem porque ama Jesus. A pessoa vem porque Jesus vai dar. A pergunta é: o que aconteceria se Deus parasse de me pagar? O que aconteceria? Se Deus parasse de te abençoar, é porque o que está na atmosfera é a bênção. Vem buscar a sua bênção, vem, sua bênção chegou. É o culto da bênção, é a chave da vitória, é o culto da vitória. Nunca tem o culto da derrota, né? Só tem o culto da vitória. É o culto da vitória, é o culto da promessa, é o culto da... E as pessoas vêm, mas não vêm porque amam, não vêm para sofrer. Paulo fala com Timóteo: sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Pastor, mas o que é isso, pastor? Sempre me disseram que Ele ia fazer tudo. Sim, Ele te ama, Ele te quer, Ele cuida de você, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida de tudo. Mas você acredita mesmo nisso? Se Ele parar de te pagar, o que aconteceria se Deus não te abençoasse com um presente esse ano, nesse mês? O que você está pedindo tanto para Ele? E se Ele não te der? Você vai continuar orando? Você vai continuar amando? Você vai continuar servindo? Nós precisamos do seguinte, querido: permitir que Deus nos sonda, permitir que Ele nos revele. Eu, você, se nada o que a gente faz é por interesse, ou se tudo que a gente faz é por interesse, nós temos que permitir isso, se de fato o amamos, porque Ele vai me revelar, Ele vai te revelar. Se você de fato o ama, se você o ama, você é uma noiva fiel. Ou se você está atrás dele só por causa do pão que ele multiplica, só por causa dos paralíticos que ele levanta, só por causa do vinho que ele transforma, só por causa dos milagres. Desde muito tempo, da época em que ele estava aqui, as multidões iam atrás dele. Ele mesmo falou: vocês estão aqui por causa do pão que eu multiplico, por causa do pão que eu estou dando para vocês. Jesus sabia que aquela multidão não o amava, porque aquela multidão, alguns dias depois, escolheram quem? Escolheram o ladrão. Aquela multidão, quando fala: o que eu faço com ele? O que eles falaram? Crucificam. Era a mesma multidão que comeu o pão, era a mesma multidão que bebeu o vinho, era a mesma multidão que comeu o peixe, mas não amava ele. Aquela gente estava lá interessado no que ele tinha, no que ele podia fazer. Eu sou de fato uma verdadeira noiva de Cristo. Permita que Deus fale isso com você. Permita, dobra o seu joelho, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e olhe para você e fala: por que eu estou aqui? Por que eu vou à igreja? Se Ele parar de te abençoar, como a gente foi ensinado, de bênção, 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 o dia que Ele não der a bênção, o que vai acontecer? Para onde você vai? Ele perguntou para os seus discípulos, não foi essa a pergunta que Ele fez? E vocês também não vão embora? Porque as prostitutas foram todas embora, irmão. Quando Ele começou a falar quem de fato Ele era, quando Ele começou a falar
da obra e do reino dele. A Bíblia diz lá em João capítulo 6 que as multidões o abandonaram, foram todo mundo embora. Ele vira para os apóstolos, para os 12 e fala: vocês também não vão, não? E Pedro se levanta e diz: para onde iremos nós? Nós temos a certeza que tu nos amas, nós te amamos, só tu tens a palavra de vida. O que aconteceria, querido, se ele parasse de me abençoar, se ele nada mais fizesse por mim? Eu já conheci crente, querido, que saiu da igreja e foi para macumba, caçando um lugar mais forte. Eu conheci pessoas que deixaram a fé evangélica e foram atrás de um negócio mais forte, que me parece que ele estava há muito tempo na igreja e Jesus não resolveu o problema dele, como ele queria. Ele orou, ele fez consagração, ele jejuou, ele subiu um monte e nada mudou. O que é que ele fez? Eu vou amar outro homem, eu vou amar outro, eu não vou amar esse não me dá nada. Você ama Jesus porque ele te deu alguma coisa? E o dia que ele não te der? O dia que ele não me der? O dia que ele não me der dinheiro? O dia que ele não me curar? Paulo falou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei ter abundância, mas também sei passar necessidade. Tudo posso. Mas Paulo amava o seu Senhor. Paulo não era uma prostituta da fé. Paulo foi até o fim. Paulo foi morrer por causa de Jesus. Porque ele foi encontrar com o noivo. Ele era uma noiva fiel. A pergunta para mim é essa. Eu concluo essa palavra nessa noite dizendo isso. Essas questões não estão totalmente resolvidas para você? Será que elas estão claras para mim? Quantas vezes eu parei porque não estava dando certo? Pelo menos do meu ponto de vista. Quantas vezes você começou a caminhada e de repente você estava lá no mundo de novo? E alguém falou: o que está acontecendo? Estou desanimada, muita luta, muita dificuldade, pastor. Sabe, a gente ora, a gente busca, e sabe, Deus não responde, a gente fica, sabe, desesperado. Ei, isso é coisa de prostituta. O que você deu para Jesus, né? Olha que o salmista perguntou: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? O que eu darei para Deus? Sabe? O que você tem dado para Deus? Você tem dado para Deus a tua vida? Você tem dado para Deus o seu culto? Quando você vem aqui e ora, quando você vem aqui e dobra o seu joelho, quando você vem aqui, levanta a sua mão e adora a Deus, você está fazendo isso, você está dando essa honra, você está dando essa glória, porque está tudo bem? Porque Ele está te dando também? Não, pastor, eu amo, eu estou aqui porque eu amo, eu estou aqui porque eu amo meu Senhor. Aleluia. Tu és uma noiva fiel ou uma prostituta? Eu quero te convidar a ficar de pé para nós louvarmos ao Senhor uma canção. Não existe prostituta no céu, querido, nem no reino de Deus. Porque está escrito que os prostitutas não herdarão o reino dos céus. Mas existe muitas ex-prostitutas no reino de Deus, amém? Existe muitas ex-prostitutas no reino de Deus. Existem muitas pessoas que foram salvas, que foram libertas, que foram transformadas. Na Bíblia tem lá mulheres adúlteras, como a samaritana, como aquela da areia e tantas outras. E as pessoas espirituais, os adúlteros espirituais, que a terra está cheia de prostituição.
O que a gente quer do Senhor? Esse louvor fala um pouco sobre isso. Quero que você curva a sua cabeça nesse momento, enquanto essa canção é tocada. E você vai dizer isso para o seu Deus. O que você veio fazer aqui? Eu já fechei a porta, pode vir. Por que você vai atrás de Jesus? Estou te esperando pra... Como uma noiva fiel? Ou como uma prostituta? Permita que Deus te mostre nessa noite. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que falaram para você vir aqui. Eu não sei o que falaram para você acerca desse Deus. Não sei se te fizeram alguma proposta indecente. Não sei se falaram para você que Ele ia te dar alguma coisa que você está precisando. Não sei. É bem possível que a maioria de nós veio atrás de Jesus, atrás de uma cura, de um milagre. Mas eu quero te dizer que Ele te ama. E Ele tem muito mais do que isso para te dar. Mas Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele procura aquele que o ama. Ele diz assim: aquele que me ama obedece os meus mandamentos, sabe? Nós não precisamos ser uma prostituta da fé, querido. Nós não precisamos vender nada ou cobrar nada de Deus, porque Ele já pagou o preço na cruz do Calvário, porque Ele já fez o sacrifício por inteiro. Não porque você fez nada em troca, você não fez nada que pudesse satisfazê-lo, mas o que Ele quer é o seu coração nessa noite. O que Ele quer é o meu coração. Você gosta de passar tempo com Deus? A presença de Deus te atrai? Você tem vontade de estar na presença dEle? Um dia nós vamos morar na eternidade com Ele. O salmista disse: olha, eu não me apresso de sair da tua presença. Sabe, às vezes a gente tem uma pressa de sair da presença de Deus. O culto às vezes nos incomoda. O quanto você ama estar na presença de Jesus? Sabe, essas perguntas Deus está fazendo para mim, está fazendo para você nessa noite. Eu poderia fazer um apelo aqui e te encorajar a vir aqui à frente, dizer que Deus vai te dar isso ou te dar aquilo, mas muito mais do que trazer você aqui à frente é dizer que você mude o seu relacionamento com Deus. Sabe, mude o seu relacionamento com Deus. A forma como você se aproxima dEle, a forma como você se comporta diante dEle. Você só se aproxima dEle quando Ele te dá presente? Você só faz sacrifício quando Ele te dá alguma coisa? Você faz porque você ama? Ou você o segue porque você o ama? Porque você é uma noiva fiel? Feche os seus olhos mais uma vez. Nós já vamos terminar, mas eu quero te encorajar nesse momento a falar com Jesus. Esquece quem está do teu lado, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu amigo. Feche os seus olhos e olha para Ele. Ele está entre nós e Ele está perguntando: tu me amas? Uma vez Ele olhou para o seu discípulo Pedro na beira da praia. Eles estavam ali. Pedro tinha negado Jesus. Talvez você negou Jesus algum dia e está envergonhado, porque hoje Ele te trouxe aqui e está me mostrando, talvez te mostrando, que você está como uma prostituta. Você não está como quem o ama. E um dia Ele chamou Pedro, olhou nos olhos de Pedro, e Jesus está olhando nos seus olhos agora, e falou: Pedro, tu me amas? E Pedro ficou muito constrangido com aquela pergunta e falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro fica constrangido e fala: Senhor, tu sabes. E uma terceira vez,
Jesus olha no profundo do olho de Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro desmoronou, querido, porque Deus revelou para ele que ele tinha que amar mais. Você tem que amar mais a Jesus. Você tem que amar mais a Jesus. E Pedro falou: Senhor, tu sabes. Deus sabe, querido, como você tem vivido. Deus sabe como eu tenho vivido. Se eu amo, se eu não amo. Eu quero saber se a gente vai ficar dessa maneira ou se a gente vai mudar o nosso comportamento. Ele quer que a gente muda. Ele quer saber se a gente ama Ele a ponto de aceitar o não dele, a ponto de confiar até o fim. Nós vamos até o fim, Jesus, a gente te ama. A gente não está aqui porque o Senhor é dono do ouro e da prata. A gente está aqui porque a gente te ama, porque o Senhor já pagou o preço pela minha salvação. Se você, querido, acredita nisso, ore comigo. E tu vai voltar semana que vem, tu vai voltar quinta-feira, tu vai voltar terça-feira, porque tu ama. Porque tu ama. Se você crê nisso, se você ama esse Deus, fale com Ele isso agora, nesse momento. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sondas o meu caminho, tu sondas o meu pensamento. Tu vê tudo, Senhor. Vê, Senhor, dentro da minha alma, na divisão da alma e do espírito, Senhor. Ah, meu Deus, nem eu conheço, meu Deus, como o Senhor que me teceu ainda no ventre da minha mãe. Vê se há em mim alguma coisa ruim, algum caminho mau. Eu quero te servir de espírito em verdade. Eu quero confiar em ti, Senhor. Eu quero te amar de verdade. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu me aproximei de ti, porque o Senhor poderia me dar alguma coisa. Eu não olhei a salvação, eu olhei os bens dessa vida, eu olhei a promessa, eu olhei aquilo que falaram que o Senhor podia me dar. Mas hoje eu te conheço, Senhor. Hoje eu conheço não porque falaram, porque eu ando com o Senhor. Eu posso dizer que eu conheço porque eu ando com o Senhor, não porque falaram. Mas o Senhor, essas pessoas estão aqui andando com o Senhor. Revela-se para elas. Mostra, Pai querido, a cada um de nós o quanto o Senhor nos ama e que o Senhor merece o nosso amor, não o nosso interesse. Por isso, Senhor, nos converta a Ti. Nós nos arrependemos e queremos nos voltar para o Senhor de verdade. Nós que estamos aqui para se voltar para o Senhor, porque nós queremos um avivamento, nós queremos um avivamento real, e por isso nos arrependemos mais uma vez, de todas as vezes que nos aproximamos de Ti com interesses espúrios. Nos perdoa, porque nós Te amamos e queremos ser fiel ao Senhor, no nome de Jesus. Você pode dizer um amém, querido? Agradeça a Deus por esse culto. Vá para sua casa e não deixe esse amor, não deixe que nada roube esse amor do seu coração. Jesus te ama. Não acredita na mentira do diabo. Não é porque ele não te deu que ele não te ama. Ele te ama. Ele te ama e ele vai te dar o que você precisa, não o que você quer. O diabo está mentindo para muita gente, como ele mentiu para Eva no paraíso. Falou para Eva: olha, ele não quer que você saiba a verdade. É mentira do diabo. Deus não te deu, querido. Se ele disse para você que não é porque ele não te ama, é porque ele sabe que você não precisa disso. Ele vai te dar o que você precisa, não o que você quer. Ele te ama, no nome de Jesus. Creia na palavra. Senhor, despeça-nos em paz. Leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Que a Tua presença não se aparte de nós. Que a Sua presença esteja conosco todos os dias da nossa vida. No nosso deitar, no nosso levantar,
no nosso trabalho, na rua, no transporte. Nós queremos a tua presença, que a tua nuvem esteja conosco, que a glória do Senhor esteja conosco aonde nós formos. Nós queremos a tua presença. Leva-nos em paz, dá-nos uma noite de paz, um sono tranquilo e reparador, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Se você crê, levante a sua mão e diga comigo: amém. Vá em paz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.